Vamos ao debate, então. Vou começar com a Samantha dessa vez. Quais os benefícios da regulamentação das apostas esportivas, Samantha? A regulação ela sempre evita que aconteça o motivo da CPI, que são esses desvios, né, e a própria corrupção. O que eu acho interessante é que uma das finalidades da CPI, além da investigação, é, em face da investigação, propor projetos de lei, ou seja, alterações na nossa legislação para que aqueles casos que deram origem à CPI não venham a ocorrer mais. O que o governo está fazendo é surfando na onda da CPI, não é? Para favorecer, digamos assim, um diálogo que não anda muito bem entre o governo e o Congresso Nacional. Portanto, o governo está fazendo o quê? Vai prestigiar a CPI e esses projetos de lei advindos da CPI. Essa regulamentação é importante também para o governo porque ela vai trazer arrecadação e a gente sabe que a gente precisa de mais arrecadação e esse sistema de apostas é, na verdade, um elemento não só para ajudar os clubes, mas o sistema de seguridade social. Agora, é bom lembrar que não é a primeira vez que esses sistemas de apostas deram problemas. Alguns anos atrás, a gente teve esse problema também com o próprio bingo. Lembra? Nós tivemos a CPI dos bingos, uma medida provisória acabando os bingos. Então, é necessário que a gente tenha uma regulação com bastante transparência para evitar que isso venha a ser uma corrupção. Até porque a gente sabe que essa questão das apostas, ela entra, digamos assim, num assunto muito delicado, que é, na verdade, das loterias, porque a gente, no nosso país, é proibido os jogos de azar. E jogo de azar é todo aquele jogo que, para você ganhar, não depende da destreza do jogador, mas de um elemento alheio, que é, na verdade, a sorte. Eu acho que essa ideia vem ajudar o governo em três sentidos, digamos assim: melhorar a conversa com o Congresso Nacional, porque vai prestigiar esses projetos de lei advindos da CPI, e aumentar a arrecadação. E tem um outro elemento que ele coloca que eu acho muito interessante, que ele diz que nessa regulamentação tem que ter políticas de esclarecimento para que você não tenha aqueles viciados nas apostas, bem como a proibição daqueles que são jogadores de futebol de entrarem nesse sistema de apostas. Agora, como é que eles vão fiscalizar a proibição do jogador apostar? Eu, juridicamente, não sei, mas é o que está se desenhando. Tardelli. Bom, a gente tem que pensar que esses sites de apostas, eu frequento o estádio, certo? Desapareceram os comerciais, os anúncios de quaisquer outros produtos, são só sites de aposta, só. Eles patrocinam hoje 39 dos 40 clubes brasileiros de primeira e segunda divisão, que acumulam, alguns deles, dívidas ciclópicas em relação ao que arrecadam, com previdência, débitos trabalhistas e tudo mais. Então, esses sites de aposta, eles vêm com uma possibilidade de salvamento econômico desses clubes, né? E diz que é ditado popular que, para quem está se afogando, o jacaré é tronco, certo? Então, eles têm que se agarrar a isso. Mas eu concordo com essa uma coisa. Eu acho muito difícil regulamentar uma situação tão aberta, é o infinito. Olha, se eu estou apostando o número de escanteio, quem vai tomar cartão amarelo, qual jogo, como é que eu vou evitar que o jogador não... Como é que eu vou tirar o jogador dessa... Porque ele vai ser sempre tentado, certo? Nós temos milhares de jogadores, não estou fazendo nenhuma, por favor, nenhum juízo de valor, de nada, assim, né? Mas como é que a gente vai excluir? Bom, se excluir o jogador, tem que excluir o técnico, tem que excluir o dirigente, o empresário desse jogador, o clube, a esposa do jogador, o filho do jogador. Como é que vai ser isso? Realmente, agora vocês colocando dessa maneira, fica ainda mais complexo do que já era. Eu acho que abriram as portas do inferno na hora que permitiram essas apostas. Regular esses diabinhos não vai ser por lei. Isso vai ter que ser uma outra prática, isso vai ter que ser a gente aprendendo a fazer isso no curso do tempo, tirando algumas situações da possibilidade de se apostar, não pode se apostar em tudo, porque apostar só no resultado vira uma loteria qualquer. Qual é o gostoso desse? É que você aposta em coisas absolutamente inusitadas, certo? Olha, quantas jogadas de cabeceio vão acontecer? Quantos pênaltis? Quantos pênaltis, né? Então, eu penso, né, que essa lei vai ter que ser uma lei absolutamente mágica,
porque vai tentar regulamentar algo que não é possível de regulamentação, que é essa atividade de aposta, do acaso, da sorte. Todo o jogo estará sob suspeita se um jogador cometer uma falha um pouco mais grotesca, e muitos cometem falhas grotescas. Aquele jogador nervosinho, que sempre tem a tendência a ganhar um cartão, aí a psicóloga dele faz um bom trabalho, então, acabou a aposta. A psicóloga vai poder apostar? Uma boa pergunta, né? Olha a suspeita. Vai, Poit. Ô, Lu, o Brasil é curioso, né? Um dos únicos países ali que tem monopólio estatal até no jogo. Né? Me refiro às loterias. Aqui não pode ter cassino, não pode ter jogos de azar ali, mas loteria do Estado pode. Então, eu começo daí para dizer, Lu, que é importante uma regulamentação como essa para estabelecer diretrizes. Diretrizes que garantam o mínimo de segurança para o apostador, diretrizes que não permitam menores de idade, diretrizes que combatam as fraudes. Agora, controlar, fiscalizar e escolher que tipo de aposta, eu acho que já é uma interferência grande do Estado. Agora, estabelecer direitos para garantir segurança, acho que é o caminho. Logicamente, o governo está fazendo isso não necessariamente pensando no bem da população. A doutora Samanta já adiantou, quer prestigiar alguns parlamentares e quer arrecadar. Se fosse arrecadar, inclusive, para aplicar essas diretrizes, nessas políticas de saúde, se fosse arrecadar, inclusive, para desonerar os setores da economia, ótimo. Mas o governo quer arrecadar para bancar as despesas que ele está aumentando, esse arcabouço fiscal que ainda não tem uma luz no fim. Isso é muito perigoso, Lu. Outra coisa, para que é importante a regulamentação? E eu vou puxar um outro fio aqui, gente, de apostas, né, online, que está sendo motivo de uma polêmica na internet, que é o tal do Blaze. Vejam um vídeo, aí recomendo o vídeo, tá? Do Daniel Penin, youtuber aí que está viralizando, sabe? Mostrando, Vitor Tardelli, não são só os times de futebol que na ânsia por receita caem no campo da sereia de alguns sites que alguns podem ser profissionais e corretos, mas outros que remetem de fraude. Mas são influenciadores da internet de direita e de esquerda que se vendem esses sites como Blaze e tira do pobre, engana a população na base para ficar rico. E eles recebem fortunas para disseminar essas plataformas. Quando você vai ver, não estão no Brasil, você não acha o dono. E quando você conseguir dar sorte, o cozinho lá deixasse ganhar alguma coisa, você não consegue sacar o dinheiro. Dê uma olhada nesse vídeo aí do Daniel Penin na internet. Lu, fiz toda essa conversa para dizer que a regulamentação é sim importante. Tem que fazer, inclusive para garantir a segurança e dar mais liberdade para o jogador que quer participar das apostas. Não deixar menor de idade e coibir as fraudes. Mas vamos tomar cuidado com as motivações desse governo. Se fossem pensando na população, 10. Mas se for pensar só para arrecadação, para controle, para monopólio estatal e para prestigiar parlamentar, doutora Samanta, não é o motivo correto, né? Muito bem, Gabi. Bom, eu penso que o governo não está fazendo nada mais do que obrigação e que é uma falha que o governo anterior não fez de regulamentar as apostas, porque isso está previsto em lei. Né? Então, acho que assim, Poit, até aqui respondendo um pouco, comentando um pouco o seu comentário, né? Não tem como agradar parlamentar quando se está cumprindo a lei, que faz tanto tempo que essa lei que diz que o governo precisa regulamentar as apostas foi aprovada pelo Congresso Nacional, que a gente até esqueceu, né? Trata-se da lei número 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e essa lei diz que essas apostas esportivas, né, ela traz regras para as apostas esportivas, ela diz que elas são permitidas no Brasil, que elas vão ser fiscalizadas pela União Federal, e no artigo 29, parágrafo 3º, ela diz o seguinte, na lei, tá? Estou lendo uma lei federal. O Ministério da Fazenda regulamentará no prazo de até 2 anos, prorrogável por igual período, a contar da data da publicação desta lei, o disposto neste artigo. Porém, de 2018, essa lei é dezembro de 2018, de 2018 para cá, não houve regulamentação pelo Ministério da Fazenda e o governo federal deixou de arrecadar impostos, dinheiro que poderia ter ido, e a lei diz que esse recurso tem que ir como forma de contribuição para a educação,
para atividades esportivas, para o Fundo Nacional de Segurança Pública, ela também diz para onde deve ir esse dinheiro. E nós deixamos de arrecadar bilhões, né, em dinheiro que poderia reverter para o povo brasileiro, porque não existe regulamentação. Então, não é que a gente precisa de regulamentação, essa regulamentação é urgente. Essas empresas estão operando sem qualquer tipo de fiscalização e sem pagar impostos que vão reverter para o povo brasileiro, para o nosso benefício. Né? Então, de fato, essa regulamentação, eu acho que não dá para esperar mais, até porque isso é pensado pela lei. E não é nenhuma benesse para parlamentar, não. É uma benesse para o povo brasileiro. Mas, Gabriela, salvo engano, o que o governo está propondo não é a regulamentação dessa lei, é um novo projeto de lei. Por isso que ele vai esperar o final da CPI. Eu acho que é um projeto de lei para substituir essa lei atual. Foi o que eu entendi da reportagem feita pela CNN. Não a regulamentação dessa lei, mas a propositura de um projeto de lei para alterar a lei existente e regulamentar essa situação. As notícias que eu li são que é uma proposta do Ministério da Fazenda, e o Ministério da Fazenda é que precisa fazer essa regulamentação, né, da lei. E aí e todas as coisas que eu li, inclusive na matéria da CNN, que falam sobre educação, falam sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública, tem até o percentual previsto aqui na lei, do que vai para cada parte. Eu tô com ela impressa aqui, gente, porque eu sou velhinha, então eu imprimi, por isso que eu tô com a cabeça baixa aqui. Muito bem. A gente pode depois aprofundar. Tirarei essa dúvida também. A gente teve o ministro Fernando Haddad falando sobre a necessidade e até o desejo de apostas, né, desses setores de apostas de regulamentar. Foi quando ele falou sobre de onde vinha o dinheiro, de como eles poderiam arrecadar mais, e temos também a CPI aí a ser instalada. A gente vai botar os pingos nos is, daqui a pouquinho vamos tentar descobrir isso aqui com a produção.